Olá, tudo bom? Eu sou o Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e hoje meu objetivo é falar sobre a crítica da arqueologia Foucaultiana ao sujeito do conhecimento e, de certa forma, ao lugar que a consciência tem nas análises históricas, nos desenvolvimentos em ciências humanas, em que esse conceito tem seu valor central em conjunto com o sujeito. Para falar sobre a crítica arqueológica e chegar até o descentramento do sujeito na análise, é necessário entender como se constitui o sujeito do presente, o sujeito que somos. Todo esse vídeo é feito com base no artigo Pensar para Além do Homem, Crítica ao Humanismo em Michel Foucault, de Fernando Sepe, da Federal de São Carlos. O artigo está na descrição, fique super à vontade para acessá-lo, para ler. O artigo está aqui na descrição. Tudo bem? Vamos pro vídeo? A divisão que eu fiz para esse vídeo foi, numa primeira parte falaremos sobre o sujeito que somos, numa segunda parte a crítica Foucaultiana e numa terceira parte o nascimento do homem. E a gente finaliza o vídeo, tudo bem? De forma esquemática podemos dividir o sujeito que somos, conceito de humano como é praticado pela modernidade, a partir de três categorias centrais. Autonomia, autenticidade e unidade são essas três categorias. A autonomia é aquilo que permite o entendimento do humano enquanto aquele que pode se autodeterminar a partir de sua própria vontade, ou seja, a capacidade do humano em colocar para si próprio as leis que irão lhe determinar. É interessante que nesse ponto fica patente a emergência da noção de responsabilidade e da criação de uma vida moral baseada no olhar do outro sobre si e no olhar de si sobre si. O sujeito autônomo é um sujeito vigiado. E a autonomia, por sua vez, pode ser entendida como o atributo humano de ser causa sui. A autenticidade funciona aqui como a expressão, de certa forma estética ou simbólica, da evidência da individualidade. A autenticidade é o atributo que separa o indivíduo de suas determinações externas. É o que lhe permite ter uma vida, portanto, singular. É a concretude da individualidade. É a individualidade em ato. Por fim, a unidade tem como função manter coerência nas representações possíveis. Este conceito permite que nós reconheçamos enquanto senhores de nossa vida mental, e está na base da coerência de uma personalidade unificada, capaz de compreender-se enquanto una e presente no desdobrar temporal, assinala o Fernando Sepe no artigo dele. Bom, esse é o sujeito que somos. Somos autênticos, autônomos, somos unidade, somos uno. A crítica Foucaultiana vai trabalhar justamente com um olhar diferente. Tendo dito os componentes centrais da figura do homem como delineada pelo humanismo, podemos partir para a crítica propriamente Foucaultiana. O propósito de uma arqueologia do saber, é necessário entender de início, é estabelecer as condições históricas que funcionam como um campo de possibilidade, de construção, de limite, para todo objeto da experiência possível. E dessa maneira didática, o Fernando Sepe também explicou no seu artigo. Isso é muito didático. Foucault trabalha com a arqueologia, nas palavras e as coisas, mostrando a constituição de antigos saberes e depois suas rupturas para a formação das ciências modernas. Dessa forma, uma pergunta interessante para a arqueologia Foucaultiana não é como funciona a consciência humana. A pergunta mais interessante para a arqueologia seria: quais são as condições de possibilidade historicamente constituídas para o surgimento da figura humana, tal como descrita em termos de autonomia, autenticidade e unidade? Porque perceba, com essa pergunta, essa figura humana não é um dado, é uma figura construída, montada. Os entendimentos a respeito desse sujeito autêntico, desse sujeito autônomo, desse sujeito uno, esses conhecimentos são conhecimentos a respeito de um tipo de sujeito histórico. E se esse tipo de sujeito muda, esses conhecimentos, que são no fundo nossas ciências, meio que param de funcionar. Param de descrever corretamente esse tipo específico de sujeito. Fernando Sepe é muito didático no artigo ao estabelecer a ruptura entre a época clássica e o advento da modernidade a partir do século XVIII. E daqui vem o início de se entender o nascimento do homem. Os saberes da época clássica são atravessados pelo paradigma da matesis universalis, uma ciência exata da medida e da ordem, através de um princípio de etiquetagem dos desdobramentos da natureza. É necessário conhecer as coisas de forma segura, assim a questão do método se torna importante.
O método correto é aquele que pode estabelecer uma ligação da veracidade entre a representação e o ser. Esse é o grande ponto. Além disso, há uma noção de que o que importa é o infinito, a busca pelo desdobramento da natureza que seja universalizável, infinito, prolongável. A história natural, a análise das riquezas e a gramática geral, todas abordadas pelo Foucault nas Palavras e as Coisas, são exemplos de sistemas com princípio de organização serial. O Fernando Sepp deixa isso claro pra gente. No século XIX, por sua vez, acontece uma ruptura que faz emergir uma nova maneira de observar o mundo, uma forma antropológica do mundo nasce. Um campo se forma para além da representação e, no caso do objetivo arqueológico, o ponto não seria encontrar a representação perfeita, né? Como a gente falou anteriormente, mas sim as condições de possibilidade que permitam a existência de um campo específico de representações. E no caso da modernidade, conseguir entender isso num campo específico que faça surgir esse homem que é tão citado nas ciências humanas. Nesse momento surgem ciências que têm no homem seu objeto principal. Ao mesmo tempo, é o homem fundado e detalhado por essas ciências, que as praticam para encontrar a própria verdade do homem. Ou seja, há um sono antropológico subjacente a essa maneira de observar o homem. Eu abro aspas aqui para o Fernando Sepp. Tal antropologia funciona como a condição de possibilidade para o surgimento da figura do homem e, junto dele, suas categorias centrais de autonomia, autenticidade e unidade. No entanto, o trabalho histórico, fecha aspas para o Fernando Sepp, no entanto, o trabalho histórico Foucaultiano nos coloca alguns pontos, algumas dúvidas. Não seriam os domínios do trabalho, da linguagem e da vida independentes da figura do homem? Talvez não dependesse do homem para acontecer? Talvez o homem fosse só um pedaço, fosse só algo no meio de vários outros elementos e não um princípio de análise? Ou seja, não seriam domínios que já existem há muito tempo e que se alteraram ao longo do tempo de tal maneira que na modernidade positivou a figura do homem? No fundo, não seriam essas macroestruturas que limitam e dão condições para que se possa produzir conhecimento a respeito daquilo que chamamos de homem? O infinito do pensamento clássico é substituído por uma finitude. A finitude que se faz como rede de determinações de existência que podem se focar no trabalho, na vida, na linguagem, segundo Foucault. Só se pode ter acesso ao homem através desses domínios e através da atividade humana neles. Todos esses domínios são anteriores, são quase transcendentais. Constituem um a priori histórico que permite a positividade de diferentes objetos nos discursos do presente, por exemplo. Para o Foucault, não há uma ciência que caminha ao progresso, que está sempre em pleno desenvolvimento. A visão Foucaultiana nos leva a uma interpretação de que há rupturas na história dos diferentes saberes e a cada ruptura, cada uma delas pode representar mudanças incomensuráveis, mudanças qualitativas gerais. Está na ruptura entre a idade clássica e a moderna o nascimento do homem como entendemos, em uma mudança geral de paradigma, em uma mudança de episteme, noção essa utilizada pelo Foucault em As Palavras e as Coisas, ou como uma mudança de arquivo, noção que não é relativa, mas que também trabalha com a lei do dizer geral numa sociedade determinada. O deslocamento do sujeito na análise, o deslocamento dele do centro da análise para a periferia, não é a desconsideração de que talvez não há um sujeito para se analisar. É a consideração de que o sujeito é constituído. Não é o ponto de partida do olhar, não é o a priori, não é o fundamental. Nós fizemos uma janta filosófica aqui no Colunas Tortas sobre a importância da noção de consciência. E o Guilherme Fernandes falou sobre o desdobramento da noção de consciência no direito moderno. Vamos ver um trecho, servirá para ilustrar o que eu falei ao longo do vídeo. É um conceito em disputa. Ele é um conceito em disputa no âmbito da psicologia. Não há unanimidade entre psicólogos sobre como opera a consciência, sequer se existe uma consciência enquanto algo que destaque talvez a psique dos outros órgãos do corpo humano, né? Há uma corrente, por exemplo, fenomenológica que percebe a consciência a partir de vivências, de uma correlação a priori ali com os elementos externos e como os elementos externos afetam a pessoa, como esse afeto daquilo do mundo é percebido interiormente a partir de vivências, né?
há um conceito de consciência voltado para a psicanálise, e aí nesse sentido a gente já fala da consciência como uma estrutura da personalidade, né? Que compõe a personalidade juntamente com o id, o superego, e que, portanto, não estaria tão relacionada a vivências situacionais, mas talvez mais voltada para a estrutura mesmo da nossa psique, na medida em que o complexo de Édipo, por exemplo, em todas as sociedades, por mais que os núcleos familiares sejam diferentes, aquilo de alguma forma, em algum momento, vai operar para formar a psique humana dentro dessa estrutura da personalidade. Acho que há correntes da psicologia que sequer trabalham com noção de consciência, correntes experimentais, comportamentais. É um conceito em disputa dentro do direito, no âmbito, sobretudo, do direito penal. Tem duas coisas que caracterizam crimes aqui no Brasil. Basicamente duas coisas. Olha só que reducionista. Fala que duas coisas fazem você ser imputado como criminoso aqui no Brasil. A primeira delas é você ser preto e pobre. Mas essa não está na lei. A segunda delas é que o que você faz, aquele ato criminoso, ele seja um ato de vontade. E não qualquer vontade, porque você pode ter uma vontade, por exemplo, que se abateve sobre você enquanto você estava sob efeito de alucinógenos, uma vontade que bateu enquanto você estava bêbado, uma vontade que se abateu para você enquanto você ainda era menor de idade, portanto é considerado aquela vontade diminuída, porque você ainda não passou por uma formação completa. Qual vontade no direito penal é a vontade? O que se diz por toda a nossa jurisprudência, a doutrina penal. Qual vontade vale para imputar alguém o crime? A vontade consciente. Aquela vontade que você realmente, assim, desapegado de qualquer tóxico que esteja no seu cérebro, ou já com idade suficiente para perceber os fenômenos do mundo de maneira plena, né? No Brasil, 18 anos, em outros lugares, 16, em outros, 14. No Brasil, essa vontade consciente começa aos 18 anos. E essa vontade consciente vai fazer você ser imputado como criminoso se você praticou algum ato ali tipificado no Código Penal. Tudo bem? Deixe seu comentário, coloque seu ponto. Aproveite e deixe o like para que mais pessoas possam ver o vídeo. Se inscreva no canal. Se já for inscrito, se já for inscrita, se já conhece o meu trabalho aqui, considere se tornar membro, ter acesso a conteúdos exclusivos somente para membros. Já há uma série sobre a microfísica do poder, em Foucault, e uma sobre a noção do normal e o patológico em Canguilhem. E eu iniciarei uma série agora sobre a análise do discurso e o humor. Todas as segundas-feiras, às 7h30, tem Jantas Filosóficas live, onde discutimos sobre assuntos contemporâneos a partir das nossas ferramentas de pesquisa, discutimos sobre os fatos do dia a dia a partir delas. Quintas-feiras, 8h, leituras comentadas, onde eu pego um texto, leio em conjunto e debatemos em seguida. Com quem estiver vendo, né, eu apresento sozinho. Muito obrigado e até mais.